Olá, Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo no tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu sou o Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os glitches, aqueles que nos deixam bem tristes. Vambora! A Ubisoft costumava ter a reputação de lançar jogos em um estado que se opunha totalmente aos trailers que o estúdio exibia. Embora tenha sido decepcionante quando isso aconteceu, a maioria dos jogos do estúdio ainda podiam ser jogados, embora não parecessem os melhores. Isso não era verdade para Assassin's Creed Unity, no entanto. Unity foi lançado com vários bugs e falhas, e alguns até travavam o jogo. Desde o personagem do jogador caindo pelo mundo até as características faciais que não carregavam, Assassin's Creed Unity foi um dos lançamentos mais difíceis de qualquer jogo da franquia. Drake dos 99 Dragões é um dos jogos mais famosos já lançados. Foi mundialmente criticado quando chegou e inúmeros youtubers revisaram novamente o jogo e continuam a ecoar esse sentimento. As falhas nesse jogo, combinadas com um design pobre, tornaram quase impossível de jogar. É preciso muito trabalho para passar o primeiro nível e ainda mais para completar o jogo todo. Drake sofre de todas as falhas inimagináveis. Os jogadores cairão no chão aleatoriamente, os inimigos seguirão do nada, as animações não funcionam corretamente e os objetos parecerão ter vontade própria. Além disso, muitas das mecânicas principais do jogo não funcionam. A mira é um pesadelo, mas existem várias habilidades que o jogo ensina os jogadores a usar e que não são ativadas, o que torna o jogo ainda mais irritante de jogar. Right to Hell deveria ser mais um jogo como Grand Theft Auto, que analisava como era a cultura dos motociclistas nos anos 60 e aquele mundo para alguém pós-apocalíptico. No entanto, era na verdade um jogo com uma terrível história de vingança, terríveis tiros em terceira pessoa e um péssimo combate corpo a corpo reunidos em um pacote totalmente problemático. O jogo não apenas estava cheio de falhas exploráveis que quebravam o jogo, mas também ficou conhecido como um dos piores jogos já feito. Todos os personagens desse jogo têm falhas gráficas de alguma variedade. Durante os segmentos de corrida, todos os inimigos irão passar por objetos ou serão destruídos aleatoriamente. As animações durante a luta serão adicionadas independentemente da distância entre o inimigo e você. O fato de ser difícil, se isso é uma falha ou não, demonstra perfeitamente quão cheio de bugs o jogo é. Sonic não teve muita sorte com seus jogos, e este foi o ponto mais baixo de todos os tempos para o ouriço super veloz. E nesse Sonic, carinhosamente conhecido como Sonic 06, é problemático, a um ponto que dificilmente é crível para um lançamento em uma franquia tão famosa. Era para ser a estreia do Sonic em HD e comemorar o 15º aniversário da série. No entanto, sofreu os mesmos erros corporativos que afetariam também o Sonic Boom. Os jogadores se depararam com um jogo cheio de falhas irritantes. Um dos principais problemas do jogo é que ele parecia incapaz de acompanhar a velocidade do Sonic. A câmera ficaria presa em objetos ou simplesmente perderia o Sonic ao atingir um acelerador de velocidade. Além disso, Sonic às vezes falhava e passava por objetos, afundava na água que estava correndo ou acelerava para fora de um mapa. Embora seja possível completar o jogo, é necessário um nível de paciência quase sobre-humano para passar todos esses problemas e conseguir chegar ao final. A Bethesda é uma empresa conhecida por lançar jogos com algumas falhas, e o preço que os jogadores pagam para desfrutar dos enormes jogos de mundo aberto que o estúdio cria.
A maioria dos jogos da Bethesda são lançados com algumas falhas gráficas ou bugs, mas são toleráveis e não prejudicam a experiência em geral. Esse sentimento não é compartilhado por um dos esforços dos estúdios com Fallout 76. Esse jogo foi a tentativa da Bethesda de criar um MMO a partir da série Fallout de sucesso do estúdio. A ideia era promissora para muitos fãs de Fallout, mas o resultado final deixou muito a desejar. A inteligência dos inimigos era horrível e fazia movimentos bizarros. As animações não eram adicionadas corretamente e alguns personagens não carregavam totalmente. Além disso, houve várias falhas que permitiam que os jogadores acessassem facilmente alguns dos melhores equipamentos e armas antes do esperado. Embora Fallout 76 esteja em um estado melhor agora do que no lançamento, ele ainda apresenta os bugs e falhas típicos da Bethesda. No entanto, é uma experiência totalmente melhor dos que foi falado anteriormente. E responda aqui nos comentários. Qual glitch achou mais cavernoso de pegar ou que já aconteceu com você? E se chegou até aqui, dê um joinha na inscrição do... Dê uma assinada no joinha da inscrição... até eu tô bugando com tanto glitch. Tchau!